O governo federal fez o bloqueio de recursos da educação. A educação básica teve corte de 201 milhões de reais. Transporte escolar e bolsas de pesquisa também são afetadas. Uma decisão ruim, mas pouca repercussão, né, Thiago? Pouquíssimas grandes emissoras de TV, os grandes jornais quase que trouxeram ali na rodapé, né, essa informação no jargão jornalístico, né, rodapé com pouco destaque, né, sem nenhuma manchete, estardalhaço de manchete, inclusive também sobre a academia, que é o que a gente vai falar agora. O bloqueio no orçamento se faz quando a arrecadação não está indo bem e é preciso fazer um corte nos gastos públicos ou se entraria na famosa pedalada fiscal que o PT conhece bem. O próprio Lula é que diz que saúde e educação é investimento e não gasto, mas aqui há uma contradição. Com o inchaço que eles fizeram na máquina pública, logo a educação é a primeira a sofrer com a queda na arrecadação. O corte nesses recursos é o famoso tiro no pé, afinal, é não valorizar a educação. Aliás, os especialistas dizem que esses recursos só devem ser retomados se houver uma grande arrecadação. E o futuro, pelo menos a curto prazo, não diz isso. Nós não teremos grandes arrecadações, pelo menos em curto prazo. Aliás, esse já é o primeiro sinal que o governo dá de que não vai garantir o teto de gastos que ainda está valendo. Operações igual a essa ocorreram também lá no governo Bolsonaro, vocês lembram, né? E lembram também como foi o tratamento pela academia, como eu estava comentando ali com o Vinícius. Milhares de manifestações de institutos de educação, universidades federais, alegando que iriam parar por falta de recursos. E agora, simplesmente, aquele silêncio sepulcral que eu sempre falo. Inclusive na mídia, que aliás, ela não teve corte nos recursos, os dinheiros entraram no caixa. Que estranho, vocês não acham? O corte total, como o Vinícius falou, 230, mas somando todas as diretrizes aí da educação, chega a 330 milhões em quase todas as áreas da pasta. Pesquisa, ensino superior, educação básica, até na merenda escolar há redução de gastos, de custos, de investimento. Bloqueios também ocorreram na pasta do meio ambiente, de mais 90 milhões de reais. Enquanto isso, as queimadas aumentam e os Yanomamis continuam sem soluções. Portanto, né, Vinícius, a gente vê que na eleição, e não é só o governo PT, a gente vê também nos municípios, nos estados, tudo vai melhorar, a educação vai ter isso, vai ter aquilo, mas eles esquecem de olhar os números. Não seria mais coerente daqui para frente, candidato a prefeito, que vai ter ano que vem a eleição, né? Governadores e os presidentes nos próximos 3 anos à frente, primeiro olharem quanto que o Estado, quanto que o município, quanto que o Brasil arrecada, planejar o futuro, né? Bom, vamos implantar uma reforma tributária. Saberiam que os investidores iriam recuar, pelo menos enquanto a reforma não se aplicasse. Porque a gente está tendo redução de arrecadação muito pela economia, que está comprometida em todo o mundo. Então, a primeira lição de casa seria, é na nossa casa, né? Reduzir custos. Né? Você não pode gastar mais do que você recebe. E quando o Lula entrou, aumentando o número de ministérios, mais do que dobrando, ele saberia que os gastos iriam aumentar. Enquanto educação, saúde, ele se mantém. E as outras pastas que foram criadas, muitas até desnecessariamente, acabaram pegando um pouco da fatia daquele dinheiro. Embora ele esteja utilizando recursos, né? O governo federal hoje trabalha com recursos do orçamento enviados para o Congresso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Só no ano que vem é que eles vão governar com as diretrizes orçamentárias que o governo do PT vai implementar esse ano e submeter à análise dos deputados. Mas fica aí o recado para os políticos, né? Aqueles que pretendem concorrer a algum cargo eletivo, que primeiro, antes de fazer promessa, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí chega lá no governo, a arrecadação baixa, falta dinheiro, começa a fazer corte e não quer que a imprensa diga que tem corte, né? Porque a imprensa que está recebendo recursos está dando nota a pé nos telejornais, enquanto no ano passado ou em outros anos, quando era o Bolsonaro, que teve também esses recursos que são necessários, é bom que se diga, eles sempre vão ocorrer, porque se trabalha com a presunção e às vezes a arrecadação pode ser menor, e isso acontece sempre, mas o destaque foi maior
né, e deram até visibilidade a esses especialistas de educação, né, disseram que os institutos, inclusive Instituto de Educação, não indo muito longe, tem muitos aí que são quase que um elefante branco. Basta você pegar número de aluno, né, que cursos oferecem, tem instituto em área turística que oferece curso de, sei lá, de agronomia, né, então falta um pouco de coerência também nessa área. Por hoje é só, Vinícius, uma boa noite, a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Muito obrigado, Tiago, uma boa noite.